Fala, advogado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, do meu e do seu canal, onde aqui dentro a gente fala sobre tudo da advocacia digital. E o tema de hoje, é claro, não poderia ser mais inovador e também polêmico, como que você consegue converter consultas iniciais em clientes de longo prazo. Bom, isso tem muito a ver com aquela dinâmica do advogado sempre querer cobrar uma consulta. Só que isso, você sabendo ou não, está ligado diretamente a um erro gravíssimo que a advocacia atual vem cometendo. Até o final do vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso e como que você tem que se preparar para conseguir converter esses leads curiosos que vêm atrás de você em grandes clientes, grandes parceiros de negócio para o resto da tua advocacia e formar uma carteira de clientes decente. Bom, você já me conhece, mas eu me chamo Vinícius e eu quero te pedir um favor antes de você prosseguir nesse vídeo. Tá vendo esse joinha aqui embaixo? Clica nele e curte, tá? É muito importante pra gente isso. E além disso, é claro, não esqueça de comentar o que você tem achado do nosso conteúdo e também se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente, então a gente tem que te pedir. Tudo que a gente traz aqui para você é do mais novo mundo da advocacia. Você que é um advogado antigo, você que acabou de formar, a faculdade e a experiência na advocacia jurídica, ela não te ensina nada do que a gente está trazendo aqui. Na nossa última aula, trouxemos alguns parâmetros de gestão financeira. Se você quer saber, corre lá e já assiste, porque nessa aula de hoje eu vou te ensinar basicamente como que você vai pegar o curioso e converter ele em cliente, e na maioria das vezes clientes high ticket, tá bom? Se você não sabe o que é high ticket, é aquele cliente que vai pagar alto pelo teu trabalho, tá bom? Antes da gente seguir no tema, vai rodar nossa vinheta. Logo depois a gente já vai para a minha tela, onde tem aquele de costume mapa mental, e ali dentro eu vou te mostrar tudo sobre a advocacia, como que você vai conquistar esses clientes. Roda a vinheta. Voltamos da nossa vinheta, advogado, advogada. O tema de hoje é polêmico. No tema de hoje a gente vai falar sobre um grande erro que os advogados cometem constantemente. Eu entendo que eu entendo que a categoria tem que ser valorizada e eu sou em prol disso. Só que você comete um grande erro, advogado. Você não sabe a diferença entre atendimento e a diferença entre consulta. E é sobre isso que a gente vai começar falando no nosso tema de hoje. Vamos para a minha tela, que a gente já vai dar início nisso e vocês vão entender essa diferença. E logo após entender essa diferença, vocês vão ver como utilizar isso a favor de vocês, tá bom? Bora para a tela. Bom, pessoal, estamos aqui na minha tela, transformando consultas iniciais, e aí entendam consultas iniciais como atendimentos em contratos de longo prazo. Principal erro é a diferença entre consulta e atendimento, tá? Advogado, consulta é aquele caso em que você precisa analisar processo, você precisa ver falhas processuais, você precisa ver falhas documentais. Isso é uma consulta. E junto disso, emitir um parecer para o teu cliente, tá? Para o teu lead, para o teu prospecto, seja lá o termo que você utilizar. Atendimento, você só escuta. E quando você aprende a escutar, uma escuta ativa, o que é essa escuta ativa? Utilizando o método SPIN e o método de funil de perguntas, você começa a entender essa diferença, tá? A consulta vai te demandar tempo de raciocínio lógico, tempo de formalização, e isso sim tem que ser cobrado, tá? Mas o atendimento não. O atendimento ele não tem que ser cobrado, na minha opinião. Por quê? Porque é no atendimento que você vai conseguir tirar o máximo de perguntas, o máximo de respostas para suas perguntas, no caso, do que o cliente, do que o prospecto, do que o lead tem para te passar. E ali a gente tem que utilizar de uma grande premissa do ser humano. O ser humano é preguiçoso. E se a gente utiliza disso, obviamente, aquela pessoa ela vai te falar tudo que você precisa, mas ela só vai te falar se você se conectar com ela, se você fazer as perguntas corretas para ela
E uma vez conectado, uma vez respondido, ela vai ter preguiça de fazer isso com outro advogado. E aí você consegue ter um bônus de conversão com aquele prospecto, tá? A grande diferença praticamente é essa. O atendimento você vai somente escutar. Você vai escutar e vai fazer as perguntas corretas para ter as respostas certas. Você já vai fazer a pergunta deduzindo a resposta. Só que você está fazendo aquela pergunta não é para você ter a resposta, é para o cliente se autoafirmar. E isso no final do teu processo de vendas vai facilitar e muito na tua conversão. Só que isso é tema para outra aula. Aqui eu quero te mostrar alguns pontos, chamar a atenção na verdade e colocar uma pulga atrás da tua orelha para ver se você está fazendo o correto, se você está agindo da maneira devida, tá? Já a consulta, e aí uma dica prática para vocês, quer valorizar a tua consulta? Emita um parecer no final dela com papel timbrado, assinado, numa pasta, envelopado, tudo um tchan para a tua consulta. Isso vai fazer com que o teu lead, o teu cliente, não ache caro a tua consulta, tá bom? Mas, explicado o principal erro que os advogados têm, a gente vai para o primeiro passo. O primeiro passo para você converter esses leads, estes curiosos, em contratos de longo prazo. O primeiro passo é entender das necessidades do teu cliente, do teu lead, tá? E ali você precisa praticar uma escuta ativa, igual eu falei para você, que eu gosto de utilizar o método SPIN, que nada mais é do que situação, problema, implicação e necessidade de solução. São perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade de solução que, por meio delas, você consegue extrair o máximo de informações. Além disso, você tem que fazer perguntas conectadas para que ali dentro da mente do teu prospecto comece a criar um raciocínio lógico. Isso eu vou te explicar no passo 2 e no passo 3 a importância disso, porque entenda que o teu prospecto ele precisa ver o que vai ser feito, ele precisa ter um caminho a ser seguido. E isso também é uma outra falha do advogado. Achar que não, você está me contratando, eu não preciso te explicar nada. Sim, você precisa e você precisa mostrar para ele minuciosamente qual passo que ele vai dar em cada momento. Isso traz um conforto, traz uma confiança, uma tranquilidade para aquele prospecto te contratar. E aí, você utilizando o método SPIN, você começa a fazer esse caminho, tá bom? E aí você faz com que o teu lead, ele se autoafirme coisas que você precisa, que no final vai facilitar a tua conversão. E aí, eu trouxe aqui, faça perguntas abertas e siga com perguntas mais específicas, explorando os impactos do problema. E aqui embaixo, eu trouxe uma imagem de um funil de vendas, que eu também utilizo como funil de perguntas. Todo atendimento eu começo com perguntas mais amplas, né? Vamos lá, qual a tua idade? Qual o teu nome? Qual o teu telefone? Quantos filhos você tem? E aí, no decorrer do atendimento, você vai trazendo mais perguntas específicas. Vamos pegar o caso do filho. Quantos filhos você tem? 3. Uma pergunta mais específica que ela. Quais os teus nomes? Quais os nomes deles? Quais as idades deles? Qual a data de nascimento de cada um? Qual o nome do pai? Seus filhos possuem alguma doença? Eles possuem autismo, tá? Qual que é o grau do autismo? Entende que você começa num ponto macro e ali você vai afunilando para perguntas específicas, fazendo com que a pessoa chegue aonde você quer. Você quer que ela afirme que os filhos têm autismo. Você já sabe, porque ela entrou em contato com você por conta disso. Mas você precisa reafirmar isso para ela. Então você precisa seguir esse caminho lógico para as suas perguntas, de um ponto aberto para um ponto fechado, tá bom? Utilizando o método SPIN. Bom, esse é o primeiro passo, tá? Já o segundo passo, mostre valor durante a consulta. E como que você mostra esse valor durante essa consulta, que na verdade... Corrigindo, atendimento. Primeiro ponto, materialização do caminho. Lembra que eu trouxe para vocês? Você precisa explicar para o teu prospecto que ali ele vai seguir o passo 1, que depois vai para o passo 2, que depois vai para o passo 3. E na maioria das vezes, é até engraçado, é importantíssimo você inclusive desenhar isso para ele. Literalmente, colocar no papel e falar, olha, agora eu vou fazer isso daqui.
Depois a gente vai fazer isso daqui, que vai acontecer aquilo ali ou esse aqui. Se acontecer aquilo ali, eu tenho tal coisa para fazer. Se acontecer aquilo ali, eu tenho X coisa para fazer. Explicando todo esse passo a passo para a pessoa se sentir integrada na solução que está fazendo. Lembre-se, o ser humano não gosta de que os outros sejam heróis da própria vitória. Ele gosta dele mesmo ser o seu herói. Tá? Isso é muito importante e você fazendo essa materialização, você cria o senso de heroísmo naquele prospecto, então ele vai entender que ele vai estar salvando a história dele e não você que está sendo contratado, e tá tudo bem, gente. Se você quer vender, se você quer converter, se contente com isso, está ótimo, deixa ele levar o crédito. Bom, passo 2, ok? Chegamos no passo 3, ofereça um plano de ação claro. Lembre-se, apresente de forma didática. Igual eu expliquei para vocês, desenhe. Desenhe o passo a passo para o teu prospecto, para ele entender o que vai ser feito em cada momento, qual o prazo médio para cada coisa acontecer, que isso vai facilitar e muito no teu trabalho no futuro. Passo 3, ok, chegamos no penúltimo passo, o passo número 4. Ofereça serviços continuados. O que isso quer dizer? Tá, gente? Advogado, o teu erro é sempre ver somente o problema específico, tá? Quanto que, na verdade, aquele problema específico, na maioria das vezes, se deu por outros problemas acessórios que não foram vistos, tá? Isso é muito importante, você ter essa visão macroscópica para que você consiga ver, se essa ação trabalhista aconteceu, tá, o que ele está pedindo aqui? Está pedindo acúmulo de função. Beleza. Meu amigo, aqui ele está pedindo acúmulo de função. Você tem o PPP? Você tem o contrato de trabalho? Deixa eu ver o teu contrato de trabalho. Olha o contrato de trabalho. Cara, esse contrato tá horrível, tá faltando isso. Opa, eu posso oferecer esse serviço além daquele ali. E aí eu posso juntar os dois e ofertar um combo. Por que eu não faço isso? Entende? A maioria dos advogados só pegaria, enfiaria a faca, desculpa o ditado popular, enfiaria a faca nessa defesa trabalhista e esqueceria aquele cliente. Ele ficaria muito possivelmente descontente porque iria pagar caro numa solução, sendo que na verdade você pode pegar, eu cobraria 10 mil nessa defesa. Mas vem cá, e se eu te ofertar uma assessoria, 12 parcelas de 2 mil? Fica bom para você, eu resolvo seus contratos, eu faço isso, faço aquilo. Entende que no final você lucrou muito mais, muito possivelmente você vai integrar essa empresa. No próximo ano você vai continuar dentro dela, no próximo, isso claro, se você estiver fazendo um serviço adequado, tá? Só que entende que você consegue ganhar continuidade no teu trabalho, você consegue construir algo maior do que aquilo que foi buscado, e isso na cabeça do teu prospecto não tem valor. Tá? Isso na cabeça do teu prospecto, isso é algo intangível, porque ele fala, cara, ele está preocupado com algo que eu fui displicente. Eu preciso desse olhar dentro da minha empresa. Entende? Isso é muito importante para você. Bom, passo 4, chegamos no nosso último passo, passo número 5. Criar confiança e relacionamento. Como que se cria isso? Primeiro deles, um pós-venda pessoal. Tá? Não é você ter uma pesquisa de NPS, nem nada disso. É você entrar em contato com o teu cliente já, né? Entender como que está a dinâmica, entender o que ele está achando, ver algumas outras coisas, ou simplesmente ligar para ele e falar, cara, vamos tomar um café? Vamos fazer tal coisa? Cara, vai ter um coffee break aqui no meu escritório, vem aqui, vamos tomar um lanche, entendeu? Não, fulano, posso ir visitar a tua empresa? Faz tempo que a gente não conversa. Isso são coisas que cria e aproxima a figura do advogado com o cliente. E isso também não tem preço, porque na maioria das vezes ninguém faz isso. O advogado não se preocupa em manter o relacionamento com aquele cliente. Muito pelo contrário, ele se preocupa em dispensar logo aquele cliente e deixa ele para lá. E é por isso que, inclusive, dentro do meu escritório, a gente implementou uma plataforma específica para suporte ao cliente, onde o cliente tem contato direto com um dos nossos advogados e ali dentro ele sabe em tempo real, num prazo, é claro, de 48 horas, ele sabe em tempo real a resposta da pergunta que ele precisa.
tá? Então isso é muito importante, isso traz um nível de satisfação que vai refletir diretamente na tua inadimplência, tá bom? Advogado, espero que você tenha gostado desse vídeo. É claro que não posso esquecer de pedir para você curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós, tem um alto valor e eu agradeço imensamente a colaboração de vocês, tá bom? Nos vemos no nosso próximo vídeo.